Há muitos anos, nos Estados Unidos, Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das 6 nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque alguns anos mais tarde Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida na floresta, incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação? It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ei, começando o podcast Professor de Conto Escola Sem Partido, o podcast Da família brasileira, o podcast que não é o podcast da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas que toda semana faz uma patrulha no seu coração, através dos seus ouvidos. Você tem piadas melhores, Aqui comigo, numa mesa cheia, linda, garbosa, maravilhosa, temos Fernando Pena. Saudações democráticas. Apertou o botão, fala. Saudações democráticas. Fernanda Moura. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E Renata Aquino. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. E aqui com esse belo elenco podcastal a gente vai falar sobre neutralidade da educação, problematizando a maneira como essa noção de uma educação neutra, isenta, tem sido utilizada politicamente por certos movimentos, dentre eles o famigerado Escola Sem Partido. Mas não só, né? Muitos outros. Então, antes de tudo, Renata, você que meteu a gente nessa cilada, a gente começou o programa lendo um trecho do... Qual é o nome do livro? O que é Educação? É da coleção Primeiros Passos da Brasiliense. Isso, e aí nesse trecho a gente tem uma definição bem bacana, assim, sobre o que seria a educação, uma definição possível para o que seria educação, né? Uma definição com que a gente simpatiza bastante, né? Então explica pra gente de onde que veio a ideia de usar esse trecho para servir como ponto de partida para essa definição. Responder que a educação pode ser feita de mil maneiras diferentes, né? É um tema extremamente amplo, né? Complexo e tal. Eu acho que esse trecho ele é legal porque ele coloca, né, ele mostra um diálogo entre duas culturas muito diferentes, né? E o que significa a educação para uma e para outra. Mas, assim, o que está embutido nas duas é que sempre que a gente defende algum tipo de educação, qualquer projeto de educação está relacionado a um projeto de sociedade, né? Para o chat da Virgínia e Maryland, uma boa educação era aquela científica, cega, escolar, enfim. Para os índios que escrevem a carta, a educação era aprender a matar, a caçar, a ser guerreiro, enfim. Então eu acho que esse trecho ele é bom para introduzir a gente nessa problemática, né? Introduzir a gente no tema. Eu acho que a questão mais maneira que esse trecho coloca é que
cada noção de educação, e eu acho que é por isso que é difícil você dar uma definição definitiva, né? Uma definição guarda-chuva mais ampla, mais bacana, né? Porque toda educação está socialmente engajada com uma concepção de mundo, com uma maneira de pensar o mundo, o que torna muito complicado a gente usar uma categoria como neutralidade, né? Seja quando a gente fala de ciência ou quando a gente fala de política, né? Quando a gente usa a neutralidade na educação, geralmente dá problema. Fernando, você que implicou com a gente no começo, explica por que associar neutralidade e educação é um negócio meio esquisito. Eu acho que primeiro pensar que o conceito de neutralidade nas ciências humanas ele é algo amplamente questionável. Então, isso todo mundo já virou quase senso comum na academia que... Todos nós somos de humanas aqui, então, Isso, para esclarecer, é importante. Que a neutralidade é algo que não existe, porque você está sempre situado em algum lugar quando você fala. Então, todo mundo está situado em algum lugar, parte dos seus valores, parte das suas concepções do mundo. Então, a neutralidade não existe nesse sentido. Agora, qual é o problema quando a gente está falando dessa discussão maior, como o impacto do discurso reacionário no campo da educação ou o movimento Escola Sem Partido, qualquer uma dessas iniciativas? A ideia de neutralidade ela surge como uma tentativa de negar esse estar situado, né? Como se você pudesse falar de um lugar que não existe, um lugar suspenso, né? Você não tivesse como se tivesse não se posicionar, né? Não partir de um lugar, não partir de valores. Isso é bastante complicado. Mas por que eu implico com isso? Ao mesmo tempo que eu acho problemático falar em neutralidade, a crítica a essa ideia de neutralidade muitas vezes parte de um outro lugar que também é equivocado, que é a ideia de por nas ciências humanas nós não trabalharmos com essa ideia de neutralidade, vai-se para o outro extremo, que é você pode falar sobre qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa em sala de aula, e não é isso que nós defendemos. Então a gente precisa pensar bem como fazer essa crítica à concepção de neutralidade. Fernanda, como você pensa essa crítica à noção de neutralidade? Eu acho que neutra nem sabão pra beber. Como assim? Desenvolva. Essa bela metáfora que você desenvolveu aí. Não, gente, as pessoas ficam se agarrando nessa ideia de neutralidade que, assim, sinceramente, nem quem fala em neutralidade acredita nisso. É só uma falácia que as pessoas usam pra tentar convencer as outras, né? Porque todo mundo tá cansado de saber que sim, defende o seu ponto de vista. A pessoa pode falar que não, que ela tá sendo imparcial, mas ela sabe que ela não tá. Então ela usa isso, ela tenta convencer os outros, mas nem ela mesma acredita nisso. Né? A gente sabe, qualquer pessoa sabe, olha pra si mesmo, pensa se você consegue em qualquer momento da sua vida ser imparcial. Eu duvido que você consiga. Você tá sempre falando de algum lugar, da sua experiência. Você vai olhar pra qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer tema, um filme que você assista, uma pessoa que você conhece. Você vai sempre ter a sua impressão sobre aquilo e vai se relacionar com aquilo, com aquele tema, com aquela pessoa, baseado nas suas experiências. Mas então, vou dar uma de advogado do diabo. Eu ia fazer isso agora, roubou minha ideia. Tem um vídeo, uma fala do advogado Miguel Najib, que é o criador do movimento Escola Sem Partido, que ele fala, olha, o pessoal de ciências humanas fala muito que essa coisa de neutralidade não existe. Mas o que a gente está dizendo aqui é simplesmente mostrar todos os lados. Aí ele está com um copo na mão e ele fala... Por exemplo, esse copo, essa garrafa d'água. Eu estou olhando desse lado, quer dizer que outra pessoa pode olhar de outro lado, e tem vários lados. Então a defesa dele seria de que você teria que mostrar todos os lados de um problema. E aí, então, qual o problema com essa concepção de neutralidade? Então, tem uma imagenzinha que eu acho que a gente podia até botar no link aí depois nos comentários, que circula muito na internet, que é uma das imagens mais bizarras que tem, que aí tem um 6, né, um número pintado no chão. E aí você não sabe se é um 6 ou se é um 9. Porque tem uma pessoa de um lado falando, é um 6. Aí tem uma pessoa de outro lado falando, é um 9. Aí vem aquela moral da história, aquela coisa bem simplória, assim, falando, não tem um lado certo, os dois são certos, depende de que ponto de vista você está olhando. Claro que não. Quem pintou aquilo ali sabe se é um 6 ou se é um 9. Aí a pessoa pintou com um objetivo. Se você está olhando e você acha que é outra coisa, o problema é seu. Mas quem pintou sabe o que pintou, sabe por que pintou, sabe qual era o número, né? E aí é que tá, você tem que saber qual foi o referencial que a pessoa usou, você tem que saber o que para ela significava. Então tem sim um lado certo e um lado errado, não é os dois
que valem, né? E isso vale para qualquer coisa, né? Quando eles vêm falando que, mas tem que apresentar as duas visões, as 3 visões, as 4 visões sobre qualquer assunto. Não é assim. A gente sabe que tem uma visão, ou 2 visões ou 3 visões que não podem ser apresentadas, não podem ser aceitas. Mas então, nem sempre. Como a Renata gosta, então eu vou pegar um pouco de referencial teórico. Se você pega... Eu entendi isso, a Renata gosta. A Renata gosta, né? Se você pega... você vai falar de... Se você pega, por exemplo, o referencial de teoria da história, pega lá o Jörn Husen falando sobre o ensino de história. Quando ele vai falar sobre as características de um livro didático que ajude a desenvolver essa consciência histórica, ele coloca como uma das características desse livro didático ideal uma pluriperspectividade, ou seja, uma multiplicidade de perspectivas, tanto ao nível dos afetados, que são aqueles que viveram o fenômeno, quanto ao nível do observador, que são as pessoas que estão interpretando o fenômeno. Ele coloca que seria interessante que todo livro de história mostrasse várias perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso em sala de aula quando estou discutindo isso. Você vai falar de uma figura como o Antônio Conselheiro em Canudos. Você pode, numa aula, trazer a perspectiva de alguém que viveu naquela comunidade, e aí tem uma dimensão religiosa, então ele é uma figura... Ele não é um simples prefeito de uma vila. Para aquelas pessoas, ele tem uma dimensão religiosa. Então ele é visto como alguém além de uma pessoa normal. Mas, ao mesmo tempo, para alguém que está, por exemplo, escrevendo um jornal da época, era a intenção do governo representar ele como um criminoso. Alguém vil e que ameaçava a república que estava nascendo. E aí, do ponto de vista do jornal, ele era um mendigo, ele era alguém... Tem charges que mostram ele com as unhas compridas. Então, nesse caso, por exemplo, não tem uma visão verdadeira ou falsa. São 2 visões diametralmente opostas de um mesmo personagem, de um mesmo fenômeno. Sim. E, por exemplo, o nazismo. Mas então... Caraca, ataque o alerta Lady Goodwin. Nesse momento tem alguém escrevendo nos comentários Lady Goodwin. Sabe quem gostava de ver tudo pelos 2 lados, Fernando? Não, mas deixa eu só fazer então uma intromissão aqui. A gente, enquanto grupo e individualmente, eu acho, a gente defende a ideia de que os saberes que a gente mobiliza em sala de aula enquanto professores, eu acho que isso independe da área, são saberes que têm um caráter científico, certo? Sim. E neutralidade é uma perspectiva que durante um período de tempo considerável foi muito associado também à ideia de ciência, né? Que a ciência deve ser neutra, porque quando você, né, enquanto um observador, enquanto um pesquisador, quando você se cancela, né, e você consegue, né, transcender os seus próprios valores morais, etc., e alcançar o nirvana. Alcançar o nirvana, né? Atingir o 7º sentido, fazer o cosmo elevar do seu coração. Quando você faz essa manobra, você, né, pode fazer ciência. Será que, então, já que o conhecimento científico ele tem esse apelo à neutralidade, então qual é o problema? Por que não dá certo? Por que as peças não encaixam? Posso só voltar lá pro nazismo? Ixi, vai então. Não, então, porque assim, você chegar e mostrar as perspectivas não significa dizer necessariamente que alguma delas está certa, né? Que as 2 estão certas. Você pode chegar muito bem e apresentar. Bem, por que o povo botou esse partido no poder? Por que a gente conseguiu ter... os alemães, né, naquele momento, compraram aquela história? Por que foi possível o nazismo na Alemanha? Né? Entender como aquelas pessoas pensavam, quais foram as motivações que fizeram com que elas abraçassem aquela ideologia, né? Fingissem que não estavam vendo o que estava acontecendo à sua volta, né? Com os seus vizinhos, com alguns familiares, né? Que eles estavam sumindo, desaparecendo, né? Então, assim, isso é uma coisa, entendeu? O que motivava aquelas pessoas, o que fazia com que elas não vissem, etc. Agora, não dá para, numa situação como essa, a gente dizer que, tipo, então, o nazismo era isso, se movia essas pessoas e era justificado, né? Porque se mover essas pessoas, então tá tudo bem. Não, a gente precisa se posicionar quanto a isso. Tô mostrando os 2 lados, mas, tipo, tem um porquê que aquilo aconteceu. E eu acho que isso pode acontecer de novo. Eu acho que a gente tem sempre uma questão ética e colocada no ensino de história, no qualquer ensino,
e na educação de maneira geral, de tipo, eu posso compreender, eu posso explicar por que as pessoas aceitaram tal coisa, o que as moveu, mas eu não posso permitir que isso aconteça novamente. Sabe? E é isso. E aí volta pra qualquer tema desses. É escravidão, é ditadura, é tudo isso. Mas você está falando, todos os exemplos que você citou são casos nos quais a gente pode pensar como um dever de memória. Sim. Para quem está ouvindo e não conhece o conceito, de uma forma muito, muito simples, a ideia de dever de memória remete a algum caso no qual os direitos mais básicos de algum grupo não foram respeitados, então existe um dever ético do historiador, do professor de história, em recuperar essas memórias desses grupos que foram desrespeitados, em eticamente combater que um fenômeno como esse, que um desrespeito como esse se repita. Então é muito fácil pegar isso no caso do nazismo. Agora eu não sei se em outros casos é sempre assim tão simples, né? Porque no caso da diáspora africana, no caso da ditadura no Brasil, no caso do nazismo e do Holocausto, são todos casos nos quais os direitos humanos são desrespeitados, então ele demanda que o professor se posicione claramente. E quais casos? Mas, mesmo assim, esses casos levantam polêmicas e tem pessoas falando que nós Então, temos que mostrar os dois lados. Eu acho que esse é um gancho bacana, porque aí, por exemplo, esse discurso de que, não, você vai pegar uma garrafa d'água, vai virar em várias perspectivas, você vai falar de todas. Aqui tem um erro, e a gente pode pegar um pouco do que o Diogo falou. Um professor, quando ele está ensinando qualquer temática, ele vai mobilizar uma série de saberes. Saberes da experiência, que ele aprendeu em sala de aula, que ele aprendeu no exercício profissional dele, saberes curriculares. Dentre eles, um saber com o qual a gente sempre está dialogando em sala de aula é o professor de história dialoga com o saber histórico, produzido na academia. Ok. Então, por exemplo, hoje um professor de história pode se ver frente a um aluno que pode argumentar, não, professor, o senhor está falando na sua aula que o nazismo ele é de extrema direita, mas eu ouvi no Facebook que é de extrema esquerda. Então, esse é um ponto no qual o argumento que as múltiplas perspectivas não cabem. Por quê? Não existe historiografia, não existe pesquisa acadêmica reconhecida pelos seus pares, dentro dos historiadores, dentro de quem pesquisa a temática, que reconheça o nazismo como algo de esquerda. Então, o professor não pode falar dessa perspectiva porque ela não tem fundamento acadêmico. Então, ele aqui não tem já embasamento científico da área dele para falar disso. Não tem embasamento científico. Então, aqui não cabe essa ideia de mostrar todas as perspectivas. Não. O professor só trabalha em sala de aula com as perspectivas que têm fundamentação. E se surge algo que é absurdo, não tem nenhuma evidência, não está corroborado em fontes, né, trabalhadas pelos historiadores, aí isso não é algo com o qual o professor deve trabalhar. Ele deve problematizar essas visões equivocadas. Aproveitando esse gancho do Fernando, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque assim, volta e meia quando eu ouço outros podcasts, vejo vídeos aleatórios, canais do YouTube, etc., quando se fala de neutralidade política, uma coisa que me incomoda profundamente é como algumas pessoas naturalizam falar de educação. Falar de educação é fácil, falar de como é que história deve ser ensinada é fácil, como é que sociologia deve ser ensinada é fácil. Só que assim, as questões que tocam conhecimento acadêmico, tipo o que o professor universitário de história faz, tem diferenças com relação ao que o professor de história faz no ensino básico. Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental a gente fazer aqui, como professores de outra escola sem partido, porque a gente sempre fala que, tipo, tem muita gente hoje em dia que debate educação, que está participando de da construção de políticas públicas educacionais e que não sabe o que está falando. Então, assim, por exemplo, nesse ponto a gente tem que diferenciar o que seria o conhecimento acadêmico de conhecimento escolar. Assim, o que um historiador que está na universidade ou trabalha no museu, o que ele faz ali? Ele tem uma produção de conhecimento, um trabalho que a preocupação dele quando ele escreve, por exemplo, ele está preocupado com o estado do conhecimento. Ele vai escrever um artigo preocupado com, nesse momento, o meu campo pensa de tal maneira a respeito da ditadura militar. Mas eu, reanalisando com o novo método esses documentos aqui, acho que tem algumas diferenças, algumas mudanças a serem feitas nessa interpretação canônica aqui. Pronto, é assim. Um professor de história, quando ele dá aula sobre ditadura, ele tem que ponderar uma série de preocupações, idealmente, né, que é difícil pra cacete, mas enfim, idealmente,
essa pessoa tem que saber como que, né, o saber histórico de referência, como que ele trata isso, mas o foco dele não é tanto o estado do conhecimento como o estado de quem conhece, né? O professor na sala de aula, ele não está falando para historiadores profissionais ou para pessoas que estão ali para se formarem para a história, né? Ele tem que ensinar história para pessoas que vão, sei lá, estudar matemática, física, engenharia, enfim, né? Então o meu foco ali, o que é importante eu ensinar sobre ditadura militar para uma pessoa que não necessariamente vai fazer faculdade de história, para uma pessoa que o meu dever aqui, enquanto professor concursado, por exemplo, é só ajudar a formar um cidadão de uma sociedade democrática, né? Então, gente, aqui tem uma miríade de problemas assim que são muito mais complexos do que geralmente se leva em conta. É por isso que a gente retoma aqui o que a Fernanda leu na abertura do programa, né? Como a gente produz conhecimento escolar histórico, por exemplo, que é o que a gente conhece aqui mais de perto no grupo, né? Como a gente construi o conhecimento escolar histórico necessariamente está diretamente relacionado a o que a nossa Carta Constitucional fala, quais são os valores democráticos que a gente deveria defender ali, etc. Então, assim, eu particularmente tenho uma visão menos... talvez um pouco menos crítica da neutralidade, porque o que me irrita é o uso político desonesto que a Escola Sem Partido faz disso, né? Como que ele usa isso só para esconder a posição da qual ele fala. Para mim, neutralidade é algo válido na medida em que você tem isso só como um horizonte, que não é alcançado, mas como um horizonte, para você conseguir ver, talvez, a plausibilidade ou outros pontos de vista que fazem sentido. Para mim, eu penso isso como uma postura de se manter aberto para o mundo e para você repensar. Para mim, isso é um componente de ter uma postura crítica frente a tudo. Neutralidade é um lugar vazio, né? É aquele horizonte que você está almejando, mas que você nunca chega. É como se fosse uma postura ética. É por isso que, para mim, nesses debates, eu acho que se a gente vai discutir o que o professor pode fazer, não pode fazer, enfim, que a escola pode falar, eu acho que o debate deveria ser deslocado. Em vez de pensar em neutralidade, pensar em limites éticos da atuação docente, por exemplo. Porque pegando aqui você defende que você... E aí eu entendo, né, como um horizonte, a ideia de neutralidade pode ser interessante, mas eu acho que o perigo de usar ela talvez seja maior do que o potencial positivo. Por quê? Vou dar um exemplo. Como é que... então a gente está falando, muitas vezes a ideia de neutralidade ela pode escamotear, pode ocultar o verdadeiro posicionamento de uma pessoa que está posicionada, mas que se coloca como se não tivesse em lugar nenhum. Como assim? Vou dar um exemplo. Braulio Porto de Matos, vice-presidente da... Todo mundo rindo. Então, nome jogado no alto. Nome jogado no alto. Braulio Porto de Matos é professor de Sociologia da Educação da UNB e é vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Em 2 ocasiões diferentes, ele foi participar de debates sobre a temática do Escola Sem Partido e digo quais foram as duas. Um programa do Fantástico, no qual o tema foi Escola Sem Partido, e um debate no canal Futura, no programa... Alguém lembra o nome do programa? Sala de Debate. Sala de Debate sobre Escola Sem Partido. Nessas 2 ocasiões, quando ele entrou no debate, e o que ele fez? Ele começou a argumentar, então, a favor do Escola Sem Partido. O que ele deixou de fazer? E eu chamei ele porque eu estava presente no caso do Sala de Debate do canal Futura. Ele, em nenhum momento, ele foi lá, defendeu uma posição, só que em nenhum momento ele se identificou como vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Percebe? Então ele estava defendendo uma posição, só que ele é totalmente situado nesse problema e ele não revela onde é que ele está, ele não revela que ele é o vice-presidente. Então, mas aí o problema é porque ele é uma pessoa antiética e desonesta, né? Leviano! Ele é desonesto, enfim, a palavra é essa, ele é desonesto. A minha questão eu não acho que, pra falar de neutralidade, que eu acho válido, só que pra ser um uso válido da noção de neutralidade, ela não pode vir desvinculada de uma questão ética, e no caso do ensino é uma questão que pra mim não se confunde, né? Mas está diretamente conjugado com a noção de democracia e de valores democráticos. Então, assim, fala. Mas essa questão se coloca também, e aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, ele é muito absurdo, que é um vice-presidente defendendo uma posição dele e não se revelando. Mas em sala de aula isso é uma questão difícil. Porque todo professor tem posições. Mas em sala de aula, ele revela essas posições? Por exemplo... Eu revelo o tempo todo.
Tem professores que preferem não fazer. Sim. Mas os meus alunos, eles sabem o que esperar de mim. Eles sabem, eu falo o tempo inteiro, eu estou ali defendendo uma posição democrática. Eu estou ali defendendo o direito de todo mundo à vida, o direito de todo mundo a se posicionar politicamente. E que eu coloco sempre para eles. Eles podem brincar à vontade, mas eu não aceito discurso de ódio, eu não aceito racismo, eu não aceito machismo, eu não aceito homofobia, eu não aceito intolerância religiosa. E eu coloco para eles a legislação e falo, olha só, isso inclusive está na nossa Constituição. E vocês têm que aprender a conviver democraticamente, vocês têm que aprender a respeitar o outro. E esse é meu posicionamento. E eles sabem disso desde o início. Inclusive, eles, com o passar do tempo, eles repetem. Gente, o que não pode nessa sala de aula? De maneira nenhuma. E eles falam, eu não posso desrespeitar o outro. Exatamente. O que você está fazendo? Mas então, tem situações que isso é mais tranquilo, de respeito à lei. Por exemplo, essa é uma eleição difícil de dissociar dessa questão, porque a gente tem um candidato que desrespeita os fundamentos da democracia. Mas se a gente pensar em eleições passadas nas quais isso não era tão óbvio assim, né? Uhum. Uma eleição entre duas correntes legítimas dentro do jogo democrático, mas você tem uma posição. Eu, como professor de educação básica, eu às vezes preferia não falar, porque eu sabia que a minha posição, eu estava no lugar ali de autoridade e que o aluno poderia, só por eu tomar aquela posição, ele se espelhar em mim e apoiar aquele candidato. Então a minha postura como professor dependente de qual lado que ele falasse, eu parava e problematizava aquela ideia. Então eu sempre fazia o papel de advogado do diabo. Mas aqui eu acho que não tem como dizer se é a posição de se revelar que está sempre certa ou a de fazer o papel. Eu acho que aqui aí sim a gente não pode abandonar, voltamos lá para o início. Que eu acho que o problema de quem questiona a ideia, algumas vezes, de quem questiona a concepção de neutralidade no ensino, é cair no outro extremo e falar, não existe neutralidade nas ciências humanas. É isso que me incomoda. Eu acho que o nosso campo assim, nosso campo me referindo aqui aos críticos à escola sem partido. Acho que a gente dá muito fácil a eles um certo... Vou forçar a barra só para explicar meu argumento. Dá muito fácil a eles o monopólio do conceito de neutralidade. Porque o jeito que eles usam acaba soando muitas vezes como se eles estivessem realmente preocupados em produzir autonomia em sala de aula. E assim, a gente não está preocupado com isso. O problema não, né? A questão pra gente, a diferença é que pra gente essa autonomia só pode ser produzida, ou seja, autonomia é o que eu acho que se produz com o efeito de um horizonte neutro que se conjuga com questões éticas. Então, assim, para mim, essa autonomia, né, uma sala de aula enquanto espaço para que toda e qualquer aluna e aluno, independente de seu gênero, raça e classe, consiga se perceber como sujeito da história, e isso só existe numa democracia, né? Então, enfim, por isso que eu acho que quando eu fico muito irritada quando eu vejo alguém criticando a escola sem partido, fala que neutralidade não existe, pronto, assim, especialmente debate público, quando a gente não tem tempo para construir melhores falas, né, esses debates públicos absurdos em que as pessoas querem que a gente explique coisas mega complexas em 10 minutos, e aí a pessoa acaba falando isso, não, neutralidade não existe, então isso, aquilo. Isso eu acho que é um pouco, como é que é aquela expressão, jogar bebê com a água com a banheira? Jogar o bebê fora com a água no banho. Então, o problema é que quando você fala, não existe neutralidade nas ciências humanas e... Não existe ciência nenhuma. Ok, não existe neutralidade em nenhuma ciência, não existe esse ponto do nirvana, né, de se ausentar do seu lugar. Mas isso não pode, esse é o problema. Porque agora pensando não do ponto de vista de alguém que conhece a discussão nas ciências humanas, mas de um cidadão comum. Se um professor vira e fala, não existe neutralidade, e eu posso fazer o que eu quiser em sala de aula, aí tem um problema. E eu acho mas essas são duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que não existe bem neutralidade, outra coisa é dizer que você não pode, que você pode fazer ququalquer coisa em sala de aula. Mas no debate público tem muita gente que encaminha dessa maneira. Não, tem muita gente que é idiota, mas aí a questão eu acho que o problema que a gente tá chegando aqui será que para as nossas questões educacionais, éticas, políticas e científicas que a gente tem hoje, o conceito de neutralidade serve para alguma coisa? Tudo bem que a gente pode falar só da perspectiva de ciências humanas. Mas, por exemplo, se levantaram aqui a questão de neutralidade como numa relação de ética, né? Mas será que a neutralidade ela pode ser ética? E aí eu queria iniciar uma segunda fase da conversa falando da questão de como o Escola Sem Partido usa a noção de neutralidade como uma noção política e moral, né? No sentido em que
o Escola Sem Partido fala de neutralidade no sentido em que você tem que abrir espaço para todas as perspectivas, porque todas as perspectivas são igualmente válidas, né, de serem ouvidas. E quando eles falam que todas as perspectivas são moralmente válidas de serem ouvidas, porque eles estão falando de todas as perspectivas como perspectivas privadas, né, que têm igual direito de compartilhar o espaço e de se chocar. Só que o problema que isso acaba levando é que essas perspectivas se anulam, a gente não sai de lugar. O problema da neutralidade nessa perspectiva moral, no sentido que a neutralidade é algo natural, dado que a gente precisa ter, é que a gente acaba não sendo para lugar nenhum. A gente fala, tem que ser neutro porque tem que ser neutro e acabou, é isso aí. Porque essa é a natureza do debate, essa é a natureza do discurso político. E aí, como é que a gente avança disso? Porque eu acho que esse é o problema. Porque se a gente disputar o sentido de neutralidade com eles, a gente não vai sair dessa lógica. Porque a partir do momento que eles colocam a neutralidade como algo moral, eles vão estar sempre na frente, porque eles vão estar sempre colocando neutralidade como uma oposição entre bom e mal, no sentido de ser neutro é bom, não ser neutro é mal. Mas eu acho que só que isso aí aponta para o que seria talvez a nossa grande discordância do Escola Sem Partido. Que a Escola Sem Partido coloca tudo em termos morais e a gente tende a ver as coisas mais em termos políticos, né? Então isso aí seria, assim, do jeito que você fala, pelo que eu entendi, seria mais uma dimensão da nossa grande discordância entre o Escola Sem Partido. Então, tipo, se fosse para responder, seria uma questão para resolver no campo do político, não no campo da moral. Eu não acho que a questão é essa, não. Eu acho que tanto faz se é moral, se é política. Eu acho que se você vive numa situação, numa sociedade extremamente desigual como a nossa, extremamente violenta como a nossa, você se colocar como neutro, você está assumindo um lado. Isso não tem nenhuma neutralidade em você dizer que você é neutro. Não me posiciono politicamente, eu tenho que manter essa visão, eu não posso dar minha opinião. Não, se você não se posiciona nessa situação em que você está escolhendo um lado. Você está escolhendo o lado de manutenção das coisas tais como elas são. Isso é escolher um lado. Por isso que não existe essa neutralidade. Você, a partir do momento que você diz que você assumiu esse local de neutro, você assumiu o lugar da manutenção da desigualdade, o lugar da manutenção da violência, o lugar do opressor, a defesa do opressor. É isso que você está fazendo. E assim, eu acho que é fundamental nessa discussão a gente pegar e voltar na própria Constituição, né? Porque assim, algumas coisas que são apontadas como se fosse o professor tomando um lado, o professor sendo esquerdista, o professor sendo comunista, né? O Escola Sem Partido pega lá o professor falando uma coisa mínima, uma coisa banal, uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem o dever ético de fazer, o dever profissional de fazer, e mostrando lá o professor curricular, né? Olha lá, o professor está sendo comunista, né? Aí você chega lá, pega na Constituição dos princípios fundamentais. Aí tá lá nos princípios fundamentais dizendo que o Brasil é um Estado democrático e que os fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E aí, se você chega e apresenta diferentes versões, se você fala, por exemplo, a gente vive no sistema capitalista, não sei o quê, mas tem outras possibilidades de ver o mundo. Tem pessoas que lutam pelo socialismo. Olha lá, professor falando de socialismo. Gente, isso está na nossa Constituição, que o pluralismo político faz parte desse Estado. Se você defende a dignidade da pessoa humana, né, se você se posiciona contra a tortura, pronto, você já virou professor esquerdista, sabe? E N outras coisas, assim, o objetivo fundamental que a gente tem também está lá na Constituição, também está logo no início da Constituição, nos princípios fundamentais também, né, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sexo. Né, sexo. E aí você vira esquerdista porque você defende os princípios fundamentais da nossa Constituição. Porque você defende que a gente não deva viver numa sociedade desigual. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente entender que nessa sociedade que a gente vive, em qualquer sociedade que esteja numa situação tal como a nossa, e principalmente nesse momento que a gente está à beira do caos, a gente tentar dizer, tentar fingir que é neutro, você não está sendo neutro. O que você está fazendo é deixar o fluxo, sabe? Você está seguindo o fluxo. E qual é o fluxo? O fluxo eu acho que é a violência, é a desigualdade. Aqui tem uma maneira de pegar o conceito de neutralidade que eles usam pela outra ponta, que é pegar o que eles chamam de doutrinação.
Porque aqui é um par dialógico, né? Você tem neutralidade, o contrário do neutro é o ideológico, é o que doutrina. Uhum. E se você pega as acusações que eles fazem de doutrinação, você vai entender o que eles estão chamando de não neutro ou ideológico. Então, por exemplo, acusar a doutrinação de ideologia de gênero. Você vai olhar as representações, são representações de famílias homoafetivas, de famílias com diferentes pertencimentos étnico-raciais, com famílias com só uma mãe. Então, percebe? Tudo isso aqui seria doutrinação ideológica de ideologia de gênero. Mas o que a gente tem então o que é neutro? O que é neutro é a representação da família com um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Que o neutro, na verdade, é só uma expressão da maioria. Isso. Exatamente. Que é a coisa da Então, maioria cristã. é uma forma de naturalizar, normatizar algumas representações e criminalizar Sim. outras. Esse eu acho que é o ponto que a Fernanda está falando. Quando você fala, você tem que ser neutro, você não pode falar da ideologia de gênero. Você está querendo normatizar uma representação. Você não pode falar de religião afro-brasileira. Mas rezar o Pai Nosso é neutro. Rezar o Pai não dá mais neutro. Universal, eles chamam de como é que é? Oração universal. Então percebe Universal muitas vezes. pra quem? Por isso que aqui eu acho que talvez a gente tenha uma discordância, que eu acho que o conceito de neutralidade ele é muito mais perigoso do que interessante. Por quê? E para entender isso é legal pensar o que é o contrário da neutralidade. Quais são as acusações que esse discurso reacionário do Escola Sem Partido chamam de ideológicos, de doutrinação, né? Porque o contrário da neutralidade para eles é o ideológico, é a doutrinação. Quais são as acusações de doutrinação? Eles vão dizer, pegar um exemplo, quando eles acusam alguma coisa de ser ideologia de gênero. O que eles estão chamando de ideologia de gênero? Eles estão chamando, por exemplo, uma representação de uma família homoafetiva, 2 mulheres e uma criança. Uma representação de uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais. Uma representação de uma família com só uma mãe e seus filhos. Isso tudo é ideológico, é doutrinação de ideologia de gênero. O que é o neutro? O neutro é uma família com um homem, uma mulher, um filho e uma filha. Percebem? Então, muitas vezes, o conceito de neutralidade ele serve para normatizar, naturalizar algumas representações e criminalizar, tentar excluir do conhecimento escolar outras. Eu queria dar como exemplo disso, tem um artigo que uma das referências intelectuais da Escola Sem Partido, o Nelson Lema da Silva, escreveu, onde ele diz exatamente isso. A ciência está para a ideologia, assim como o ensino está para a doutrinação. Então é claramente uma tentativa assim, de estabelecer uma fronteira, no sentido em que só a gente pode definir o que é ensino de verdade ou não, porque nós somos os portadores da moral da neutralidade. Eu acho que o perigo, então, principal é esse. Tentar, usando o lugar da neutralidade, remover algumas representações, remover algumas demandas legítimas de representação, não é representabilidade também não. Representatividade. Algumas demandas por representatividade que são legítimas e a acusação de doutrinação tenta excluir essas representações do conhecimento escolar. Então, é isso que eu estava falando, quando eu estava falando que você não se posicionar é você, que supostamente você ser neutro, né, você não se posicionar, é você manter a situação de desigualdade, você manter a situação de violência, né, porque assim, eles vão lá e acusam a professora do primeiro segmento que coloca as crianças, ou deixa que as crianças, né, os meninos brinquem junto com as meninas de boneca, deixa que os meninos e as meninas brinquem juntos de casinha, né. E aí eles vêm e falam, não, estão tentando transformar nossos meninos em gays, sabe? Não, o que a gente está tentando fazer é com que os futuros maridos, os futuros homens, saibam lavar uma louça, saibam cuidar da sua casa, saibam ser independentes, né? Que os pais, eles saibam cuidar dos seus próprios filhos, né? E aí é interessante, né, a gente pensar, então certo é a gente não se posicionar, então certo é a gente manter as coisas como elas são. Então, a gente mantém lá aquela super sem ideologia nenhuma, né? Que menino só pode usar azul, né? Não tem ideologia nisso. Isso é natural. Você sai da barriga da sua mãe vestindo azul, se você for menino. Se você for menino, você sai da barriga da sua mãe vestindo rosa, né? Não foi criado pelos seres humanos, não. Isso foi Deus que mandou, tá na Bíblia. Aí, você
Isso você ensina assim, sem ideologia, né? Que um vai vestir azul, outro vai vestir rosa, que um vai brincar de carrinho, outro vai brincar de boneca. E isso não tem ideologia, isso é neutro, né? E aí, se você chega e tenta desconstruir isso, tenta falar, olha só, meus amores, meninos podem brincar de boneca, meninas podem brincar de carrinho, meninas podem dirigir carros, meninos podem cuidar dos seus filhos, né? Isso se torna ideologia. Então, você tentar educar as pessoas vira ideologia. Né? E aí a gente volta numa outra questão que eles colocam também, né? Que é a diferença que eles fazem entre ensinar e educar. Então, o que eles colocam é, se você tenta educar alguém, se você tenta ensinar valores, né? Você está doutrinando, porque a escola não tem que educar, quem tem que educar é pai e mãe. Né? A escola ela só pode existir se for para ensinar o conteúdo básico lá que para eles é neutro. Né? Então, assim, a gente volta naquela questão de retirar da escola o seu caráter educativo. Né? Eles querem falar, né, uma educação sem ideologia, mas não, eles não querem falar educação. Porque educação é isso, você tem que criar um cidadão, você tem que criar um ser humano. Se você não está criando um cidadão, se você não está criando um ser humano, você não está educando. Renata, rápido, só para complementar, o que não quer dizer que quando um professor traz essas outras representações, ele está querendo impor, por exemplo, quando uma professora... Até porque não são outras, né? Porque, isso, essas defesas conservadoras, elas falseiam a realidade de uma maneira assim, impressionante. Perfeito. Como se não por existisse. exemplo, uma escola que permite que o aluno brinque com o brinquedo que ele quiser... Não está obrigando ninguém a brincar com brinquedo X ou Y, mas está dando a liberdade para, no espaço público, cada um fazer a sua escolha. É não restringir o campo de escolha. E não, eles dizem que é o contrário, né? Neutralidade seria garantir que se reproduza. Aí eu não consigo nem reproduzir a ideia de tão estapafúrdio. Exatamente, é isso. É o que a gente está falando, que essa neutralidade não existe, porque a neutralidade que eles pegam é a manutenção da sociedade tal como ela é, né? Ou como eles acreditam que ela deva ser. Eles trabalham pegando, sei lá, um traço de realidade, uma coisa que é historicamente construída, o que é um projeto político, e tornam isso um dado, né? Tornam isso um conceito ideal, uma coisa a ser perseguida. É interessante até, né? Uma coisa pensando agora pelo que a Fernanda falou, como que eles têm como que esses movimentos conservadores e reacionários trabalham com uma visão muito pouco ou nada histórica, no sentido que assim, nada foi produzido pela ação humana no tempo, né? Aquele beabá, tipo, nessa primeira aula da faculdade de História e nessa primeira aula no ensino básico de História, etc., você vai ver que a história, o jeito de produzir história vai mudando no tempo, que a visão das coisas muda com o tempo, e as coisas mudam no tempo, né? Então, tipo, a escola não caiu do céu, né? Nada, a família não caiu do céu como ela tá hoje, né? As coisas se formam no tempo. E aí é interessante uma correção para fazer aqui, que a gente acaba soltando essas coisas, porque ouve falar muito e lê muito o que eles falam, e a gente acaba pegando esses costumes, mas assim, não existe isso de não existe uma oposição entre neutralidade versus professor fazer o que quer em sala de aula. E isso é uma forma de trabalhar as coisas que a Escola Sem Partido coloca, que o movimento fundamentalista coloca, mas que não condiz com a realidade das salas de aula. Nenhum professor escolhe o que ela vai fazer em sala de aula. Nenhuma professora vai escolher o que ela vai ensinar naquele dia. Né? A gente tem um currículo a cumprir, uma série de diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, agora tem a BNCC aí surgindo, enfim, tem uma série de coisas que delimitam o que a gente vai fazer trabalhar em sala de aula. Claro que existe liberdade de cátedra, enfim, onde é que eu quero chegar? Falar de educação não é só falar de ensino e conteúdo, né? Se você falar de ensino escolar, com ensino escolar, é uma coisa complexa, tem que levar em conta 1000 coisas. E assim, especialmente no que tange o debate sobre neutralidade, sobre a construção de conhecimento, sobre a escola sem partido, uma coisa que a gente tem que cortar, porque só serve para favorecer o outro lado, é dizer que o professor faz o que quer em sala de aula. Não, a gente tem diretrizes, a gente tem um currículo. O terceiro ano do ensino médio tem uma série de coisas a serem ensinadas. O currículo do segundo ano, do primeiro, tem uma série de coisas a serem ensinadas. Se você passar, tipo, Miguel Najib, sem vergonha, adora falar que não existe liberdade de expressão em sala de aula, porque se existisse, o professor chegaria lá e ia falar de futebol e novela. Ia se fuder bonito, porque aí depois, quando os alunos fizessem a prova, eles estão passando a prova e ele com certeza ia ser culpabilizado. Trabalhando em escola pública ou particular. Então, assim, não existe isso. Nenhum professor consegue manter o emprego, a não ser assim, em situações muito bizonhas, mas enfim, né? Ninguém consegue manter o emprego se não, enfim, né?
trabalhar, se não exercer o emprego, né? Um professor de história ensina história, né? Ao longo do, sei lá, do terceiro bimestre, do terceiro ensino médio, os meus alunos têm que saber o que foi ditadura militar. Eles têm que conseguir responder perguntas sobre isso e ter uma noção do que foi esse processo histórico. Não existe isso, eu chego na sala de aula, vou falar de futebol hoje, gente. Não existe isso, sabe? É mentira. Mas assim, eu vou aí abrir um parêntese pra falar que a gente não segue só o currículo e não tem que seguir só o currículo. Inclusive porque a própria noção de currículo o currículo é um conceito de disputa, o que é o currículo, o que não é, mas acho que esse não é o debate pra gente fazer hoje. Mas, assim, quando eu tô lá dando a minha aula de Idade Média, tô lá falando do feudo, não sei o que lá, e um aluno meu xinga outro aluno de preto, macaco, fedido, eu não vou continuar a dar minha aula falando do feudo, porque o feudo naquele momento não tem valor nenhum. O feudo não tem caráter educativo nenhum naquele momento, quando um aluno tá chamando o outro de macaco e retirando a humanidade do outro que tá na sala de aula. Eu não posso me omitir nesse momento. Nesse momento a minha aula vai parar, a minha aula vai ser outra. Naquele momento eu vou sair do currículo. É que justamente do currículo que tá... No ensino sobre essa carta constitucional, esse também é o seu papel. Sim, né? mas a gente tem que marcar esse lugar que o professor ele não tem que estar restrito pelo aquele currículo que foi escrito lá no MEC, muitas vezes sem nenhuma consulta, né, a população, a escola, tudo isso, né? E que quem empurrar para o professor quadradinho, você tem que fazer isso, isso e isso, como se não existisse, né, a sala de aula, como se não existissem alunos ali, como se não existisse uma realidade que explode na sua frente. Porque ela existe, porque as demandas são múltiplas e acontecem a todo momento novas demandas. Então, naquele momento, o meu papel enquanto professora de história vai ser parar minha aula de Idade Média e vai ser falar sobre racismo, como é que se constitui o racismo no Brasil. Essa vai ser minha aula. E não me interessa se isso não está no currículo naquele momento. Se aquele dia eu devia estar fazendo outra coisa. Naquele dia eu vou fazer isso. E vou escrever lá no meu planejamento. Né? No meu registro de classe. Aconteceu tal coisa, fulaninho xingou fulaninho, a minha aula parou e eu comecei a abordar tal assunto. E esse é o meu assunto. Essa é a minha aula. Esse é o meu dever ético. Né? Isso é o que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar presa no currículo. Eu não posso... A prova externa não pode ser mais importante do que a dignidade do meu aluno que foi ofendida naquele momento. Não, sim, eu concordo. A questão é que eu estou respondendo a essas coisas, a essa desinformação que a escola sem partido espalha, como se a gente pudesse fazer o que a gente quer, sabe? Por exemplo, isso que você está fazendo, de intervir no caso de racismo, é dado pelo seu dever ético enquanto professora. E aí é uma outra briga nossa também, como professora de escola sem partido, uma das nossas várias brigas. Uma outra é criticar e desconstruir políticas públicas que acham que o problema da educação é que o currículo tá chato. Vai se fuder MEC também. Isso também é uma mentira absurda, né? É um falseamento ridículo. Mas, assim, em termos de debate, onde a coisa do ensino vai para o campo da moral, que aí aparece essa oposição entre neutralidade, entre educação de verdade e professor fazer o que quiser, é importante destacar que a gente tem uma série de coisas a fazer. Porque, assim, a gente vai parar em casos de racismo, mas também quer ensinar sobre a Idade Média, porque tem coisas interessantes, né? Mas aí é por isso que é tão difícil ser professor. A gente tem que estar sempre pesando coisas, né? Por isso tem um cara que a Ana Monteiro gosta, acho que é o Perrenot, que fala que ser professor é agir sempre na indecisão, incerteza. É uma frase linda. Mas enfim, professor é sempre aquele que tem que tomar a decisão na hora, tem que estar pensando rápido, tipo, aconteceu isso aqui, eu posso perder isso enquanto oportunidade pedagógica, ou posso aproveitar isso e tornar a aula mais interessante, tornar esse conhecimento mais vivo e tal, enfim, né? Eu acho que para amarrar essa conversa, então, 2 pontos. A ideia de neutralidade que a gente está combatendo aqui, ela está diretamente vinculada a uma visão absolutamente equivocada do que seria o fenômeno da escolarização. Uma tentativa de reduzir a escola a um espaço de transmissão de conteúdo. Não é à toa que eles batem tanto no Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire foi um dos maiores críticos a essa lógica que ele chamou de educação bancária. E a gente tem trabalhado um referencial que tem ajudado, não vou explicar de novo, mas que ajuda a gente a fazer a crítica a isso, é o Gert Biesta, o Gert Bista, que fala que a educação é importante, então, realmente qualificar o aluno para que ele possa fazer uma atividade, tanto no sentido mais restrito, de ter uma profissão, exercer um ofício, quanto fazer coisas no sentido qualificar para fazer coisas no sentido mais amplo, mas a escola também tem, inegavelmente, uma função de socialização, que é essa que a gente estava discutindo, né? A escola sempre opera com representações sociais e a representação, quem está falando isso é o Biesta, não sou eu, a seleção dessas representações nunca é neutra.
Essa é a terminologia que ele usa quando ele vai explicar. Isso que eu estava pensando quando eu falei de como que esses movimentos conservadores ignoram, né, de propósito, muitas vezes, a dimensão histórica das coisas. Porque, assim, o currículo do primeiro ano do ensino médio hoje não é o que era 30 anos atrás. Então, não só por questões históricas, mas por questões políticas, de construção do currículo, né? A neutralidade pode servir como uma ferramenta para justamente ocultar essa seletividade do currículo. Saber que aquilo ali é fruto de escolhas históricas e que ele pode ser revisto. Vide agora a base nacional e toda a disputa que tem tido em torno dos conteúdos. Aqui nós somos, pelo menos grande parte, nós somos contra, né? Então, não somos todas? Grande parte? Achava que Nós todo somos mundo é. todas. Tem alguém que não é? Não sei. Tem algum exemplo, porque tá nos jornais agora e tal. Então, assim, para quem não é da educação, agora é uma das oportunidades de presenciar o que é uma disputa por o que a escola deve ensinar, o que é um conteúdo e tal, né? E além dessa dimensão de socialização, ainda tem uma outra que é de subjetivação, que é justamente abrir espaço para que todos os alunos se revelem enquanto indivíduos, enquanto sujeitos em sala de aula. E para isso, trazer essa multiplicidade de representações também é importante. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que para fazer essa crítica, então, é necessário perceber a concepção equivocada do fenômeno da escolarização que eles estão operando. E dois, aí eu acho que vem um pouco uma resposta à sociedade. Se a gente está criticando esse conceito, a gente precisa colocar porque esse conceito ele servia para tentar amarrar eticamente a atuação do professor. A gente está dizendo que para nós hoje esse conceito não dá mais conta disso. Mas isso não é negar que esse professor tenha limites éticos. Dizer que o conceito de neutralidade ele não é interessante para pensar o ensino, não quer dizer que o professor possa fazer o que ele bem entender. Claro que não. Uma coisa que eu sempre discuto, alguém escuta você fala criticando a escola sem partidária, então você é a favor de doutrinação partidária em sala de aula? E uma das primeiras coisas que eu digo, não, eu sou contra o uso da sala de aula para fazer propaganda partidária. Uhum. Só que, de novo, vem aquilo, ao invés de combater os casos que são eticamente questionáveis da atuação do professor, eles tentam destruir toda a dimensão educacional da escola. Esse é o problema. Então o conceito de neutralidade tem se prestado muito para isso. E aí é um desserviço enorme. Por isso que eu acho que ele é perigoso para pensar a educação. Então, galera, acho que é isso. Estamos satisfeitos Sim. com nós mesmos. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais na discussão que o Fernando colocou aqui sobre o Gert Biest, no nosso primeiro episódio a gente faz um apanhado geral sobre a discussão que o Gert Biest faz sobre boa educação. Se você quiser saber mais sobre Base Nacional Curricular Comum e nossa postura a respeito disso, você pode ouvir o nosso episódio extra número 2 ou 3, se eu não me engano, que é uma palestrinha total do Fernando aqui, discutindo os problemas por trás da base e outras políticas públicas educacionais como a reforma do ensino médio. No mais, fechamos a discussão por aqui, galera, e a gente vai para os recadinhos. Recadinhos, então. Tudo bom? Vocês aqui de novo? Quanto tempo que não vejo vocês? Tranquilo, gente? Então vamos para algumas considerações e mensagens e recados. Primeiro de tudo, a gente tem uma mensagem de um ouvinte nosso que a gente recebeu. Ele gravou, Marcelo Duarte, ele gravou uma mensagem de voz pra gente sobre o nosso último programa. Valeu, Marcelo, foi muito legal. Quem quiser fazer o mesmo, fique à vontade. É muito legal pra gente ouvir o feedback dos ouvintes. Enfim, é interessante pra gente saber quais são os interesses de vocês. Se vocês querem que a gente... Enfim, sugestão de pauta, o que vocês quiserem falar, críticas, sugestões, né? A gente vai falar em 1 minuto todos os nossos endereços pra vocês fazerem isso. E eu acho que vale a pena responder um pouco. Marcelo, Diogo? Sim, então eu vou colocar nesse momento o Marcelo para fazer o comentário. Ele fez uma observação sobre o nosso último programa extra, o Fascismo Eterno em Sala de Aula, em que a gente discutiu o caso do mês passado do professor que teve a ideia brilhante de se fantasiar de nazista para dar uma aula sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, com vocês, Marcelo Duarte. Boa tarde. Eu queria me apresentar, meu nome é Marcelo, né? Deixar um recadinho aí pra Luísa e pro Diogo. Eu sou ouvinte, acho que esse é o primeiro episódio de vocês que eu ouço, né? Eu comecei a seguir semana passada
E aí eu vi esse episódio sobre o caso lá do professor do Espírito Santo. E aí eu só queria tentar fazer algumas considerações minhas, né, pessoais que eu vejo. Eu acredito que vale a pena também. Eu entendo, eu concordo muito com o ponto de vocês que essa parte da dramatização que ele fez foi errado. Principalmente, assim, já dá para ver que houve o erro aí até pela foto que foi feita, né? Quer dizer, quando o estudante tirou aquela foto dele, caracterizado, sorrindo, isso aí já mostrou que o trabalho não foi bem feito. Eu não descarto alguma coisa do gênero, mas assim, eu acho que ele teria que ser muito, muito bem estudado, porque eu entendo que a possibilidade de uma dramatização desse tipo numa sala de aula prejudicar é muito maior, a chance é muito maior de você ter um prejuízo do entendimento do que ter um benefício. Não que o benefício não possa acontecer, entendeu? Então, por exemplo, quando a Luísa estava descrevendo que, pelos relatos, parece que durante a aula ele ia se descaracterizando, né, tirando as roupas e tal, isso foi interpretado como sendo o nazismo se desfazendo. Por exemplo, isso também já foi um erro. Eu acho que muito, muito mais importante seria se a mensagem ali fosse que o nazismo e o fascismo, né, ele vai muito além da iconografia. Entendeu? Se mesmo depois de descaracterizado, ele ainda continua com aqueles pensamentos e com aquelas práticas, talvez isso fosse uma mensagem muito mais forte, entendeu? E eu acho que esse ponto me preocupa muito, porque a gente parece que a gente se preocupa muito com essa parte dos símbolos, mas eu não sei até onde isso está sendo eficaz, né? Vocês mencionaram, na Alemanha, a proibição da suástica, da saudação nazista, tudo é muito forte, eles ensinam isso muito bem, mas mesmo assim está havendo um aumento dos grupos neonazistas na Alemanha. Os Estados Unidos também tem a parte da liberdade de expressão, então os símbolos podem ser mostrados mais, mas eles tiveram, durante muito tempo eles defenderam a participação americana como sendo o país que defendeu o mundo do mal, como realmente mostrando o nazismo como se fosse o grande demônio do século, e mesmo assim os grupos neonazistas estão crescendo nos Estados Unidos. Entendeu? Então, no Brasil é a mesma coisa, a gente pode ver isso como está acontecendo hoje, né? Quer dizer, hoje no Brasil a gente compara um dos candidatos aí apresentando que ele tem ideias ligadas ao fascismo, e mesmo assim você vê pessoas relativizando e comparando corrupto com fascista, sabe? Como se fosse possível escolher, como se fosse fácil para eles, né? Eles preferiam um fascista do que um corrupto. Isso é muito perigoso. Então eu começo a pensar se também a maneira como a gente faz como a gente se protege dessa cultura para que isso não aconteça, se isso está tão certo, entendeu? Porque não parece estar funcionando só o combate à iconografia, entendeu? Então assim, você pode criticar a saudação nazista, né, como sendo alguma coisa que faz alusão, tá? Mas é muito simples você de repente trocar uma saudação nazista por alguém fazendo, por exemplo, um gesto de arma com a mão. E aí você vê ele reproduzindo isso com criança de colo, pessoas reproduzindo isso em redes sociais, e as pessoas não conseguem, ver essa correlação. A iconografia, ok, eu entendo esse ponto, né, de que ela tem que ser, ela não pode ser banalizada, ok? Mas se a gente está se atentando muito ao símbolo e não a toda aquela carga ideológica que tem por trás. E aí você troca o símbolo e a pessoa não percebe que a ideologia ainda está lá, entendeu? Então, por exemplo, nesse ponto que de repente, quando você começou a falar, a Luísa começou a falar da dramatização do professor e dele descaracterizando, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, num exemplo desse, se depois de caracterizado ele mostrar que a ideologia continua. Então o nazismo ainda está ali, não é a roupa, entendeu? Foi muito além daquilo. Talvez isso até pudesse consertar um pouco, entendeu? Mas assim como eu falei, realmente
a possibilidade de uma dramatização dessa em sala de aula sendo feita por um professor, por melhor que seja o professor, por mais capacitado, eu acho que esse tipo de coisa ele vai muito além, sabe? Ele precisaria de psicólogos para entender exatamente o que está sendo dito, as falas teriam que ser muito certinhas, as palavras, o tom de voz que deveria ser usado para você conseguir fazer o impacto exato de mostrar o quanto aquilo é perigoso sem tornar banal. E pela própria foto ele ficou banal. Então eu acho que eu concordo com vocês na parte de que a dramatização não deveria ser feita, porque a maior chance dela ser feita de uma forma leviana e não funcionar. Mas eu não tenho solução para a parte de como a gente está tratando esse legado nazista, mas a minha preocupação é que eu não vejo algum país onde isso realmente seja eficaz, sabe? Nem na Alemanha, nem na Alemanha que foi o povo que sofreu com isso, onde as pessoas foram convencidas, né? Milhões de pessoas comuns foram convencidas de que esse era o correto, e depois, né, perceberam tudo o que aconteceu, nem do país que ganhou, que combateu aquele grande mal, e já agora muita gente lá está se convertendo ou está se deixando levar pelos seus ideais, como em países periféricos, como a gente, entendeu? Onde a gente vê essas ideias proliferando e as pessoas não conseguem perceber que as pessoas comparam como se houvesse comparação. Essa comparação me deixa muito, muito perturbado, sabe? De pessoas comparando entre um corrupto e um fascista, como se houvesse chance disso, entendeu? Como se a corrupção você pode até de repente tentar corrigir por processo, por controle, por mecanismos de controle mesmo, né? De caixa, de contábil, seja lá o que for. Agora o fascismo ele tem muito de caráter, sabe? Ele tem muito de índole, ele tem muito de empatia com outras pessoas. E comparar uma coisa com outra é muito assustador para mim, entendeu? Então isso realmente mostra que talvez a gente não esteja também fazendo a coisa da maneira certa. Talvez a gente tenha que repensar como isso está sendo ensinado. Gente, obrigado. Excelente podcast, gostei muito. Esse foi o primeiro que eu ouvi. Eu vou fazer uma maratona e tentar ouvir os outros podcasts de vocês. Obrigado e até mais. Fala aí, Renato, o que você achou? O Marcelo, no áudio, ele fala muito sobre essa coisa do uso figurativo, né? E aí é interessante responder ele no contexto desse programa que a gente acabou de gravar, porque tem a ver, assim, usando já os termos que a gente acabou de falar no programa para explicar os problemas, né? Mais alguns dos problemas desse professor se fantasiar de soldado nazista. Primeiro é que, pelo que parece no relato, ele vai, ao longo da aula, tirando as insígnias, né? Como se, conforme essa história vai acabar, é como se essa história acabasse e o regime nazista tivesse acabado, né? É um capítulo passado da história, que claramente não é verdade, porque vi de todos os movimentos nazistas. Vi de mulheres sendo marcadas com símbolo nazista hoje, né? Nesta última semana. Pois é, então, enfim, acabou porra nenhuma. Segundo, o Marcelo comenta sobre o uso figurativo da suástica e tal, né? E aí isso me lembra muito, tem a ver com o que o Fernando falou, que o Biesta fala sobre a dimensão de socialização da escola, né? Muitas vezes a gente ensina coisas que a gente nem percebe. Às vezes percebe, de ter professor fazer deliberadamente, mas a gente ensina coisas mesmo sem saber. Então, sei lá, exemplo mais clássico dos clássicos. Quando uma professora de educação física separa a turma entre menino e menina, menino vai jogar futebol e as meninas vão fazer sei lá o quê, ela tá ensinando... Queimado, handball. Ela tá ensinando que existe uma divisão na sociedade, que existe atividades masculinas e atividades femininas, e ela naturaliza essas diferenças, né? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um debate em sala de aula, se a gente quer mostrar que todos os alunos e alunas têm a mesma voz, é muito mais interessante você adotar um formato de roda do que o formato usual de uma sala de aula, né? Porque a roda, ela tem potencial maior de remeter a um debate igualitário, enfim, né? São alguns exemplos bobos.
esse professor, quando o professor tem aquela figura, né, a figura de autoridade na sala de aula, ele coloca essa roupa, isso acaba banalizando imagens, ideias, mesmo que ele problematize a aula inteira, mesmo que ele fale o tempo todo de todo o extermínio que o regime nazista cometeu, por usar aquilo, ele acaba, querendo ou não, deliberadamente ou não, promovendo uma certa banalização de uma questão tão séria. E assim, se em uma aula de outro momento histórico ele pode usar uma fantasia de maneira talvez mais preocupada, nesse caso é uma coisa que, assim, pra gente não se justifica, não tem como justificativa, porque é por isso que ensinar é uma coisa complicada, você tem que pesar 1000 coisas. Nesse caso, o nosso saber histórico de referência, né, todo o conhecimento que a gente estuda, toda a historiografia sobre o nazismo mostra que esses símbolos têm um apelo tão forte por causa dessa história, dessa construção política, que é melhor que eles sejam, como falar isso, assim, não que eles não possam aparecer em sala de aula, óbvio, mas com um cuidado muito mais sofisticado e mais preocupado do que numa aula de uma coisa menos presente, por assim dizer, né? Eu não concordo muito com isso, não. Pra mim, qualquer fantasia que ele colocasse ali, não me importa de que época que aconteceu, ela teria o mesmo peso se ele fizesse o mesmo tipo de escolhas, que foi o que eu vi que ele fazia. Por exemplo, você vai pegar um momento lá, falar dos senhores de engenho, falar da sociedade escravista. E, em vez de ele se vestir de escravo, ele se veste de quê? De senhor de engenho. Pronto, ele fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Pra mim, ele se vestir de senhor de engenho ou ele se vestir de oficial nazista é exatamente a mesma coisa. Não me importa se tem mais filmes sobre o Holocausto e menos filmes sobre a escravidão no Brasil. Sabe, se as pessoas costumam naturalizar o lugar do negro na nossa sociedade e não as atrocidades que aconteceram com o negro na nossa sociedade e não naturalizam da mesma maneira as atrocidades que aconteceram com os judeus na Alemanha nazista. Mas ele decidiu que ele ia representar o lugar do opressor e não o lugar do oprimido. Então, pra mim, isso tem igual peso, é absurdo da mesma maneira. Aquilo ali está dizendo muita coisa, sabe? Ele está contando a história sobre aquele ponto de vista do opressor, ele está se vestindo como opressor, se caracterizando, se entendendo como opressor, sabe? Então, pra mim é tão ruim quanto. Não importa se é mais distante historicamente, se é mais naturalizado, se as pessoas problematizam menos. Pra mim é tão ruim quanto. Então, dito feito, eu queria agradecer novamente o Marcelo pela mensagem e pelo retorno. E se você que está ouvindo a gente agora também quiser falar com a gente, aqui seguem os nossos contatos. Lembrando, o podcast Professor de Conto de Escola Sem Partido é uma parceria Professor de Conto de Escola Sem Partido. Você pode achar a gente em Professor de Conto de Escola Sem Partido no Facebook, Profs contra o ESP no Twitter, Profs contra o ESP no Instagram, Professor de Conto de Escola Sem Partido.wordpress.com, no nosso blog, onde a gente publica nossos episódios e outras coisinhas mais. E se você quiser mandar um comentário direto pra gente, com críticas, sugestões e outras coisas, professorescontrauesp@gmail.com. Além da gente, esse podcast também conta com a participação de Movimento Educação Democrática, que você encontra em... Renata, me ajuda aí. No Facebook, Movimento Educação Democrática. No Instagram, @Moveeducacão Democrática. E no e-mail, mesma coisa, moveeducacãodemocrática@gmail.com. E a parceria é com o Sobre História Podcast. A gente está no mesmo feed que eles, nossos colegas. Exatamente, é só procurar no SoundCloud ou no seu agregador de podcast mais próximo por Sobre História Podcast que você acha a gente e você acha essa galera bonita. Também temos um outro recado aqui pra dar, né, do nosso mais novo influencer, youtuber, futuro deputado federal eleito. Nunca pensar, A gente aqui... Não, a gente nada é contra, disso. mas a gente prefere política do chão. A gente tem que se manter Bom, seguramente fora afastado. isso tudo, essa falácia Saudações aí, democráticas. Saudações democráticas. Então agora você pode me acompanhar lá no YouTube, eu tenho um canal, o nome é bastante difícil de decorar, é Fernando Pena. Então é só procurar Dois N's. Só procurar Fernando Pena, que agora eu estou me propondo a disponibilizar um vídeo por semana, ainda não decidi o dia, o horário, mas toda semana vai ter um vídeo lá. Super profissional. Exatamente. Então, se você quiser ajudar a divulgar também, né? Não esqueça de curtir, compartilhar os vídeos do Fernando e se inscrever no canal.
essa aí está sendo uma iniciativa legal para a gente continuar divulgando as nossas ideias, as nossas propostas para a educação. Diga aí. É um recado importante. A gente está colocando sexta-feira, dia 12, provavelmente, no ar, um formulário para a gente tentar reunir dados, sistematizar dados sobre perseguição a professores. A ideia desses dados é conseguir ter alguma sistematização disso, ter alguma noção do problema e fornecer dados para a imprensa, sugestões de entrevistas, para que a imprensa consiga pautar e ver isso como um problema, né? A gente sabe que quando a gente quer que a imprensa paute alguma coisa para politizar um problema, é sempre importante a gente ter dados organizados sobre o assunto, e a gente está agora finalmente tentando fazer isso com relação à perseguição a professores, que a gente vê que tem crescido assustadoramente nesse período eleitoral, etc. Então, se você é uma professora ou um professor que já teve um episódio de perseguição, etc., se você se sentir à vontade, você se inscreve lá, se cadastra e tal. Lá tem mais algumas informações. Você vai escolher se você gostaria ou não de que seu contato fosse passado para um eventual repórter que quisesse fazer entrevista sobre isso, mas a gente vai tentar principalmente sistematizar isso, né? Criar números, etc., quando a gente conseguir um bom número de pessoas participando. Então, se você já sofreu perseguição, ou se você conhece alguém que já passou, etc., passe a informação e vamos tentar, né, partir para o caminho de politizar isso e tentar resolver isso. Exatamente. Então é isso, galera. Todas as informações desse programa estarão devidamente linkadas no post. Nosso podcast sai toda segunda semana do mês, quando tudo dá certo. Quando tudo dá errado, que geralmente é o que acontece, a gente sai outro dia, mas a gente sempre deixa sabendo por aí. Então é isso, pessoal. Fechamos por hoje. Um beijo, um abraço. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.
blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2,